porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se, e eu quero que você fique até no final desse vídeo, nos ajude a ser uma bênção na vida das pessoas, curtindo, comentando e favoritando os nossos vídeos aqui. E o que eu quero falar com você hoje é para que você descubra conosco hoje a importância da inteligência espiritual e como ela pode impactar a sua vida e a comunidade ao seu redor. Nós vamos explorar juntos hoje verdades espirituais, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir e principalmente hoje de como aplicar, saber a diferença entre o dom, a virtude e o discernimento. Então, você sabe o que é inteligência espiritual? Então, antes da gente começar a falar sobre isso, a ministrar sobre isso dentro da luz da palavra, a gente tem que entender o que é a inteligência, Então, a inteligência ela é um conjunto de fatores, psíquicos e psicofisiológicos, que foram atribuídos ao conhecimento. Então, ele está ligado à compreensão das coisas, naturais, Então, é o significado dos fatores, é a capacidade de raciocinar, compreender ideias abstratas, desenvolver habilidades, aprender coisas novas, tirar conclusões, planejar o nosso futuro. Tudo isso está ligado à nossa inteligência. E aí existe uma questão que foi feita uma pesquisa, na década de 80 em Harvard, aí, por psicólogos, que fizeram uma análise de vários tipos de aptidões naturais de pessoas que realmente se destacavam por determinada situação, fora do normal, coisas que aconteciam, que aflorava em determinadas situações. E isso ficou conhecido lá na década de 80 como a teoria, da inteligência múltiplas, E dentro dessas múltiplas inteligências, elas foram identificadas 9 padrões que são ligadas à lógica, matemática, linguística, musical, espacial, corporal, sinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista e existencial. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, isso são características normais, O que a gente vai estudar hoje e falar à luz da palavra é aquilo que aflora em determinadas situações, que é a habilidade dada por Deus para aquele que nasceu de novo, aquele que entende hoje que nós somos, o homem ele está dividido em 3 esferas, a natural, a carnal e a espiritual. E entender as coisas espirituais é a capacidade hoje concedida a Deus para que nós tenhamos discernimento das coisas. E o homem natural, ele discerne as coisas pelas capacidades hoje dentro das concepções, valores, dentro do entendimento humano, dentro da psique humana. Já o homem espiritual é diferente, ele é totalmente ligado, levado hoje às coisas que são do eterno, Ele vive de acordo com a palavra de Deus, com princípios, com valores espirituais, que eles são ensinados e ministrados pelo Espírito. E eu trago para você a luz da palavra hoje no Evangelho de São João, no capítulo 14 e no versículo 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo, revela a terceira pessoa da deidade, que é o Pai, e enviará em meu nome, porque Jesus pagou o preço da cruz, possibilitando que o Espírito Santo venha numa dimensão completa, e esse vos ensinará todas as coisas. Ele revela aqui o Espírito Santo como grande mestre da palavra de Deus, que é a única maneira que você poder aprender a palavra, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Refere-se ao Espírito Santo ajudando os apóstolos na época e nós hoje como igreja a lembrar de tudo que Jesus havia dito e também entender as suas palavras. Ou seja, para você discernir, entender as coisas espirituais, você precisa nascer de novo e entender que através de alguns pré-requisitos entre o batismo do Espírito Santo e outras situações que envolvem entender todos esses processos aí, onde a gente consegue elevar o nosso padrão até a estatura do varão perfeito, que diz aí na palavra específica, onde a gente lê lá em
Efésios 4:13, né? Que é onde fala, sendo o Espírito Santo, ele age como um agente de revelação de Deus, do ser humano, e o Senhor, por intermédio do seu Espírito, comunica ao homem a verdade dos princípios espirituais em sua palavra, de modo que compreende o plano de salvação e acate e coopere com Deus para a salvação de outros, enquanto cresce espiritualmente até chegar na unidade de fé e à medida da estatura completa que está escrito lá em Efésios 4:13. Ou seja, essa natureza, esse crescimento, ele está ligado justamente aí a gente ter um relacionamento com o Senhor, uma vida de oração, um devocional, porque as coisas espirituais são reveladas a Deus por relacionamento com o Espírito Santo. E Deus nos concede uma virtude. E o que é a palavra virtude? Ela quer dizer uma força, que normalmente a virtude ela é dada por Deus, mas ela exige de nós uma posição ativa, uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida de adoração, para conquistar através da prática constante os dons e os talentos que Deus concede àqueles que creem. E a questão da palavra dom, o que é o dom hoje dado, né? O dom, ele é um movimento do próprio Deus que ele infunde em nós através da obra que ele quer para a edificação do corpo de Cristo, né? Então a gente tem dons que são ministeriais, dons específicos que são utilizados aí para várias situações. A gente vai gravar outros vídeos falar sobre isso também. E Deus nos dá a capacidade, a partir do momento que a gente tem essa inteligência espiritual, um dos pontos principais é a capacidade de perceber a diferença entre o certo e o errado, ou seja, é o discernimento das coisas, a aptidão, né, para reconhecer a ação de Jesus e o poder espiritual na derrota do mal, e a capacidade de separar as coisas, né, ter um entendimento das coisas. Então essas são uma das principais características. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14 ao 16, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E dando continuidade no 2, no 11 ao 13, no 1 Coríntios, diz assim: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas não nos recebemos o espírito desse mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo, ensinando, comparando as coisas espirituais com as coisas que não são espirituais. Então, a minha oração de fé de hoje, a minha declaração é para que Deus, ele te dê o dom, a virtude e o discernimento para você conseguir elevar o teu nível de fé, o teu nível de obediência, de temor à palavra de Deus, para que você use o seu dom, o teu talento, a tua aptidão natural, para que o propósito de Deus de edificar, de pregar, levar a mensagem do Evangelho, ele chegue até você, no teu trabalho, naquilo que você faz, para que você possa separar as coisas, e ter um entendimento do que é de Deus, sair da esfera do homem natural e carnal e realmente assumir a nossa identidade de nova criatura, através do batismo das águas e se revelando aí em tudo que Deus quer para a sua vida. E eu tenho 3 perguntas para você rapidamente aqui. Você acredita que a inteligência espiritual, ela é uma habilidade, ela é um dom dado por Deus aos salvos em Cristo? Você acredita nisso? Por que você acredita nisso? Como você enxerga hoje a importância da inteligência espiritual no âmbito individual, né? Ou no coletivo, aí no caso da edificação da igreja? E qual que é a sua opinião de como você identifica uma pessoa que tem a mente de Cristo? Quais são as características dessa pessoa?
Reflita comigo nesse devocional. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, pela essa revelação da tua palavra, Senhor, pelo dom, pela virtude, pelo discernimento, Senhor, que nós possamos ter a renovação da nossa mente, Senhor, da nossa natureza de vida, de quem nós somos, Pai, do que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso, Senhor, e de quem eu sou, Pai, na minha nova criatura, na minha nova identidade em Cristo, que nós possamos nascer em Espírito e receber, ó Pai, as confirmações em Espírito e em verdade, segundo a tua palavra, em nome de Jesus.